Pronto. Vamos orar? Já fizemos aqui um momentinho de louvor para quem entrou primeiro, né? Então agora a gente vai fazer uma oração. Pai, que o teu Santo Espírito, Senhor Jesus, nesse momento esteja aqui presente conosco, Senhor, falando aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente, os nossos corações para o entendimento daquilo que o Senhor deseja, ó Pai, de nossas vidas, Senhor Jesus. Estamos aqui em comunhão com 2 ou mais pessoas aqui, Senhor, então sabemos que aqui o Senhor está presente, Senhor. Então fale, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, traga a mensagem, Senhor, que o Senhor deseja, para que cada um aqui possa receber de Ti a mensagem específica que o Senhor deseja passar, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor, nos sustenta, Senhor Jesus, nos dias atuais, ó Pai. Sabemos que cada um passa por suas adversidades, por suas necessidades, cada um com as suas adversidades específicas, Senhor Jesus. Mas sabemos que em todos os momentos, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado. Em todos os momentos, o Senhor tem nos carregado no colo, Senhor Jesus, e nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos porque a tua mão é sobre nós, ó Pai. Nós te agradecemos porque o teu amor é infinitamente maior do que nós podemos imaginar, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua graça, Senhor Jesus, independe daquilo que nós façamos, Senhor Jesus. O teu amor e a tua graça é sobre as nossas vidas, ó Deus. E não há o que nós venhamos a fazer, Senhor Jesus, que possa retribuir ou pagar por esse amor que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Então nós te agradecemos, Senhor Jesus. E o que nós desejamos e o que nós estamos buscando aqui, Senhor, é andar nos teus caminhos, Senhor Jesus. É que o Senhor venha corrigir cada dia os nossos passos, as nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos a cada dia transbordar da tua luz, do teu sal, do teu poder, para que outras pessoas, Senhor, possam se espelhar em nós, assim como Paulo um dia disse, né, que olhando para ele, as pessoas pudessem se espelhar nele, porque nele radiava a sua luz, Senhor. Então que nós também, Senhor, possamos ter essa luz, ó Pai, para que outras pessoas possam olhar para as nossas vidas e assim possam se espelhar em nós, para que em nós elas possam ver a Cristo, Senhor Jesus, que através da nossa fala, dos nossos gestos, dos nossos exemplos, principalmente, ó Pai, do agir dentro da nossa família, Senhor, a começar dentro das nossas famílias, Senhor, que as nossas famílias possam ser exemplo, Senhor, da Tua luz, possa ser exemplo, ó Pai, das Tuas misericórdias, Senhor Jesus. Então eu te agradeço, Pai, por mais esse dia, por mais esse estudo que faremos hoje, Senhor. Fala ao coração de cada uma, do modo que o Senhor deseja falar, ó Pai. Que eu sei que cada uma, o Senhor tem uma forma diferente de falar, cada uma tem uma forma diferente de entender, baseada em suas experiências, baseada em cada uma, em suas dores, ó Pai. Então, achegue nesse coração, Senhor Jesus, e coloque o conteúdo que o Senhor deseja falar nessas vidas, ó Pai, e que o Senhor possa trazer a nós o amadurecimento na Tua palavra, Senhor. Obrigada pelo dia de hoje, que o Senhor possa nos sustentar por essa segunda-feira, Senhor, e por mais essa semana que nós vamos ter na Tua santa presença, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar, né, de Provérbios 2. Então Provérbios 2, ele fala um pouco sobre a busca, né, a busca do líder. Então o nosso texto, ele vai se basear bastante nos versículos de 1 a 4, tá? A gente vai meditar muito nos primeiros versículos de Provérbios, né, 2, mas do 1 ao 4, tá? Então ele vai falar sobre a busca. Então, o que separa, né, os líderes dos seus seguidores? Bons líderes parecem saber que passos devem tomar para terem, né, um futuro brilhante. Né? Então, a gente já até falou isso, um pouquinho disso no Provérbios 1, né, que os líderes, eles se anteveem, os líderes, eles conseguem enxergar lá na frente, né, então eles parecem, não, eles parecem e eles têm esse sentimento, essa sensação, né, de saber que passos eles devem ter
para ter um futuro brilhante, para ter um futuro diferente, né? Um bom líder, ele consegue ter aquela visão de futuro, mas o que lhes permite saber o que fazer, né? Qual que é essa diferença? O que faz de um líder diferente, né? Para que ele possa saber o que fazer. Então, e de modo que eles são diferentes dos seus seguidores, né? O que faz ele diferente dos seus seguidores? O que faz um líder diferente dos seus seguidores? Então, o texto de Provérbios 2, ele mostra que a principal diferença pode ser a busca, né? O líder, ele tem uma busca que ela é diferente de um seguidor. O líder, ele tem sede, ele tem uma busca, né, diferente das demais pessoas. O líder, ele sempre quer um pouco mais. Então, ele sempre busca um pouco mais, ele busca mais do conhecimento, ele busca fazer um pouco mais, ele busca trabalhar um pouco mais, ele busca se doar um pouco mais, né? Então, ele sempre tem algo a mais, né? Tanto para buscar quanto para doar, né? Então, ó, todos nós devemos ter as 3 perguntinhas que são muito importantes na vida a se fazer. Então, se vocês quiserem anotar e vocês meditarem nessas 3 perguntas, tá? Durante, né, esse período até quarta-feira, seria interessante que vocês meditassem ou que vocês buscassem a resposta dessa pergunta em Deus, né? Primeiro, o que você busca, né? Quando você pensa em ser uma líder, quando você pensa em se levantar hoje, por exemplo, né? Eu estava ali um período adormecida e, novamente, o diretorado nacional brotou novamente em meu coração. Então, hoje, quando eu penso em ser uma nacional, por que eu busco o nacionalado? Eu tenho que ter clareza disso. Por que eu desejo hoje o nacionalado? Então, hoje, para vocês que querem serem diretoras, a gente está falando agora especificamente de Mary Kay, tá? Quem não for Mary Kay, que for de qualquer outra empresa, de qualquer outra área, por que você busca, né, aquela liderança que você deseja alcançar na tua área de trabalho, tá? O que, né? Na verdade, a primeira pergunta é o que? O que você busca, né? O que eu busco no nacionalado? O que eu busco no diretorado Mary Kay? O que eu busco na diretoria da empresa X, tá? A segunda pergunta é por quê? Por que eu busco isso? Por que eu busco o nacionalado? Tá? Então, a segunda pergunta é o porquê. Então, a primeira pergunta é o que, a segunda é por que buscamos. E a terceira é até que ponto eu busco, né? Até onde me arde essa busca. Então, até que ponto eu sou capaz de ir para ter essa busca, para buscar isso, tá? Todos anotaram aí? Então, a gente vai considerar aqui, ó, as frases que o texto de Provérbios 2 usa para falar sobre a busca incessante por sabedoria, tá? Então, a gente pode traduzir aí a busca incessante por sabedoria pela busca incessante que vocês buscam aí no diretorado, no nacionalado, ok? Então, a gente pode fazer essa analogia aí com o que o líder busca, certo? Então, ó, o texto, né, de Provérbios 2, ele começa, meu filho, né? Então, toda vez que um texto começa com essa palavra, né, meu filho, então é sempre um pai dando conselho para o seu filho, é sempre um pai falando, conversando com o seu filho, tá? Então, é Deus falando conosco, Deus querendo aconselhar a gente, assim como nós, que somos mãe, quem não é mãe, às vezes vai ter um pouquinho mais de dificuldade de entender isso, mas quem é mãe mesmo vai entender. É como assim, ó, meu filho, abre os teus ouvidos, escuta, escuta que a mãe está te falando, escuta que o teu pai está te falando, sabe assim? Então, se você aceitar as minhas palavras, esse é o primeiro versículo. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos,
Então, esse é o primeiro, ó. Aqui, o aceitar as minhas palavras. O que é esse aceitar? É o conselho de um pai, de um Deus para nós. O aceitar. Aceita, meu filho, aceita. Sabe? É Deus, é meio que Deus assim, ó, implorando para nós. Abre o teu coração, aceita o conselho que eu tenho para te dar, tá? E na parte 2, né, do mesmo versículo, e guardar guardar no coração os meus mandamentos, tá? Guardar é proteger. Quando a gente guarda algo, o que significa quando você guarda? É que você não quer perder, você não quer que roubem de você, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho aqui, sei lá, deixa eu pegar aqui, sei lá, um batom, que é algo, sei lá, valioso. Então, peraí, deixa eu guardar, porque eu não quero perder. Eu vou guardar isso aqui em tal lugar, né? Porque eu não posso perder isso daqui, porque isso aqui é algo valioso. Então, eu vou guardar, porque eu não quero perder. E quando eu precisar dele, eu sei aonde ele vai estar. E se vier alguém estranho aqui, pode levar ele embora. Isso aqui é muito valioso para mim, então eu não quero que levem de mim embora, né? Não quero que roubem de mim isso daqui. Então, guardar, né? No coração os meus mandamentos. Ou seja, o que é guardar no coração? É no teu mais profundo, no teu íntimo, sabe? É colocar ali, ó, dentro do teu coração e meditar, sabe? Dia e noite sobre aquilo. Meditar nas leis do Senhor, dia e noite, sabe? É ter zelo, é ter carinho por tudo aquilo que Deus vem falando com você no dia a dia. E que muitas vezes a gente não dá atenção, que muitas vezes a gente, besteira isso. Que minha mãe, meu pai, nossa, excesso de zelo. Minha mãe, meu pai, sabe? Entendeu? Esses dias, por exemplo, eu estava lá nos meus pais, e aí é 5 minutinhos, né, da casa da minha mãe, aqui para minha casa. E eu estava lá, saí de lá bem tarde da noite, e aí o meu pai, né, virou para mim e falou assim, vai, filha, vai embora que tá tarde. Não faz o caminho que você costuma fazer, que tem um caminho que eu costumo fazer, que é meio que cortando um caminho, né? Só que a rua é um pouco mais escura. Ele falou, faz o caminho da avenida, que é pegar a Avenida Guacá, pega pela avenida e já sai ali no postinho onde tem a Santa Inês e pega a Santa Inês toda, né? E tal, que é um caminho um pouquinho mais longo. Ele falou que por ser avenida, tem mais carros, tem mais gente, né? E na hora que ele falou isso, eu fiquei pensando assim, besteira, né? Na hora, né? Eu pensei assim, besteira, eu sempre faço aquele caminho, nunca deu nada. Só que quando eu estava na Avenida Guacá, entre ir pelo caminho que meu pai falou e entre ir pelo caminho que eu normalmente faço, que é a ruinha da feira, né? Eu falei, não, eu vou fazer o caminho que meu pai mandou, porque ele tem mais experiência, né? Meu pai foi motorista durante muitos anos, meu pai foi caminhoneiro, ele A voz da conheceu, sabedoria falou mais alto, né? a voz da sabedoria falou mais alto. Então, assim, meu pai foi caminhoneiro durante muitos anos, meu pai, né, ele esteve na estrada anos e anos, então, ele é um homem mais experiente. E até hoje, né, porque assim, eu nunca faço esse caminho que é da avenida. Então, assim, durante o dia eu faço o caminho que eu gosto de fazer, porque é o caminho mais curtinho, mais rapidinho, mas toda vez que está no final do dia, depois das 7 da noite, que essa ruinha está mais escurinha, o caminho que eu faço é o caminho, né, da avenida, porque ele é mais movimentada, tem mais pessoas, ali tem pontos de táxi, sempre tem táxi parado, né? Tem alguns comércios do outro lado da rua, né? E tal. Então, assim, na hora que chegou ali, e agora? O que que eu faço? Não, eu vou seguir o caminho, né? O conselho do meu pai e da minha mãe. Por que que eu vou arriscar a minha vida por besteira? Não, eu vou fazer o que eles me mandaram fazer, né? Por que eu vou correr esse risco à toa? Agora no versículo 2, ó, o que fala o versículo 2? Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, então nesse aqui, ó, se deres ouvido à sabedoria, como se desenvolver, né, a sabedoria? Como que a gente desenvolve a sabedoria? A gente só consegue desenvolver a sabedoria se você ler a palavra de Deus, se você estiver em comunhão com Deus
e se você colocar em prática todo o conhecimento. Ou seja, de nada valeria eu receber o conselho do meu pai e fazer a minha vontade, fazer o meu caminho. Eu estou sendo sábia? Não. Eu escutei o que ele me falou, mas eu decidi fazer o meu caminho. Não me adiantou de nada. Eu não botei em prática aquilo que ele me falou. Eu não fui sábia. Entende? Então, se tudo que eu leio na Bíblia eu for, tá, eu li, eu entendi, eu compreendi que aquilo é correto para mim, mas se eu não estiver praticando, se eu não estiver colocando em prática no meu dia a dia, você só está perdendo seu tempo, né? Você está perdendo seu tempo de leitura, você está perdendo seu tempo de ir para a igreja. Ontem eu recebi uma palavra maravilhosa do pastor, né, que pregou ontem. E eu vim meditando naquela palavra, voltando para casa, eu falei, meu Deus do céu, que palavra maravilhosa, sabe? E eu fiquei meditando naquilo e tudo aquilo já começou a fazer sentido em algumas coisas que eu já vou começar a mudar aqui na minha casa, sabe? Algumas coisas que fez tanto sentido para mim que eu falei, cara, não adianta eu vir para a igreja, eu escutar o que ele falou aqui e eu não botar em prática. Então eu já comecei a anotar no meu bloquinho de notas lá do celular de coisas que eu já vou começar a pôr em prática aqui na minha casa. Porque não adianta eu ir lá escutar e não ter ação. E as coisas continuarem sendo como estão sendo. Não, já vai mudar, já está no meu bloquinho de notas. E aí, ontem à noite, na hora de eu ir dormir, já conversei com meu marido, e né, a gente discutiu, eu falei com ele assim: o que você entendeu quando o pastor dos anjos falou isso, aquilo? Né? Só que meu marido não entendeu a mesma coisa que eu entendi. E eu peguei e falei para ele, falei, olha, eu entendi isso e aquilo. E a partir de agora a gente vai mudar isso e aquilo, porque Deus tocou no meu coração da gente mudar isso. O que você acha? E ele falou: ótimo, ótimo, vamos mudar. Então tá, vamos mudar e tá mudado, né? A gente está de acordo e a gente vai fazer isso a partir de agora, que é dar mais qualidade de tempo para o João, que é a gente conversar mais com o João. Então a gente vai tirar alguns, né? Pelo menos um dia da semana para sair eu, ele e o João, para caminhar nós dois juntos, nem que seja à noite, né? Ou que seja de carro, ir em algum lugar, a gente sentar, a gente conversar, sabe? Ou aqui em casa tirar um dia de jogo, que a gente comprou o Home Cube, né, que é um joguinho gostoso, que a gente só pega esse jogo quando a gente sai para jogar com os amigos, mas com ele aqui em casa a gente não joga, sabe? Então, assim, tá errado. Eu comprei um jogo que é super gostoso, super, né, bacana de se jogar, mas eu não jogo com meu filho, eu só jogo com os meus amigos. Tá errado. Eu tenho que dar qualidade de tempo para o meu filho dentro de casa, sabe? Para minha família. Meu filho precisa passar por experiências gostosas com o pai e com a mãe dele. Ele já está com 14 anos. Daqui a pouco ele começa a faculdade, daqui a pouco ele começa a estudar, né? A faculdade, o trabalho, que vai levar esse tempo dele, e ele vai perder esse tempo de qualidade com a gente. Né? Ele não vai mais ter esse tempo de qualidade com a gente. Então, peraí, não, vamos resgatar, não, vamos aproveitar o máximo que ele pode estar aqui com a gente. Vamos tirar ele um pouco do videogame, vamos tirar ele um pouco sabe, do YouTube, que tanto ele passa tempo nesses, né, nesse povo aí. Meu filho é extremamente inteligente, ele é meio nerdzinho, sabe? Tudo quanto é notícias. Meu, ele entende de tudo. Você perguntar tudo da guerra para ele, está acontecendo da guerra, ele sabe te explicar. Eu não entendo nada dessas Política. coisas. Política, ele é bem, o João ele é bem interessado, né? Ele é igual o pai dele, ele gosta de ler as notícias atuais e tal, isso e aquilo. Então, assim, tá, ele tá aí, mas e da nossa família? E dos nossos sonhos, né? E o quanto, deixa eu ver aqui, a Sueli, memórias emocionais afetivas, Ilan Ramos é maravilhosa. É isso mesmo, né? Não que a gente não tenha criado, assim, a nossa família, a gente preza muito por férias, preza por viajar. Nossa, o João acho que se eu falar, gente, o João é uma das crianças mais viajadas que tem, né? Se eu for comparar, assim, com as pessoas mais próximas de mim, meu Deus, o João já viajou para Disney, para Nova York, fez cruzeiro, né? Caldas Novas, o Rio Quente Resorts, quando ele era pequenininho, que ele amava. Nossa, eu fechei planos lá, sabe, para ele aproveitar a época de férias dele. Teve ano da gente ir 3 vezes para o Rio Quente Resorts.
né? Enfim. Então, assim, eu sempre, porque o meu pai era caminhoneiro e eu viajava, tinha vezes meu pai botar os filhos na boleia do caminhão e a gente viajar com meu pai e aquilo cria uma memória afetiva, sabe, dentro da gente. E assim, era uma viagem sofrida, gente. Era viagem que meu pai, assim, ó, para um dormir, deixa eu só pegar aqui para poder marcar aqui, para não. Sabe aquelas viagens sofridas, assim, de você, dele, de um dormir, ter que juntar uma cama, ele botava um pedaço de, sei lá, de madeira entre um banco e outro para fazer uma cama, aí tinha cama atrás, né, que é a cama do próprio caminhão, aí ele pegava uma rede, prendia numa porta e na outra porta e o outro dormia na rede, sabe? Parava nos postos de gasolina e fazia comida, mas tudo isso eu tenho lembranças, são lembranças boas, são lembranças gostosas, sabe? Porque assim, meu pai passava meses, né? 2, 3 meses de viagem na rua, e foram memórias tão gostosas que foi criada entre nós, que eu quis proporcionar isso para o meu filho. Eu nunca admiti eu tirar uma férias, eu sair para viajar e não levar o meu filho nunca, sabe? Eu quis curtir isso sempre com meu filho, todas as férias. Foram férias. Teve férias que eu falava que eu voltava de férias e falava assim para o meu marido: nunca mais eu viajo com o João, porque era a época que eu não sabia que ele tinha o déficit de atenção e a hiperatividade, né? Que ele tinha as dificuldades do não, a ansiedade dele, ele queria tudo que fosse na hora dele e tal. Então, como eu não sabia disso, gente, era uma tristeza viajar com ele, porque ele não entendia, ele queria ser o primeiro da fila, sabe? Eram umas coisas assim que, meu Deus, aí você, principalmente na Disney, você, todo brinquedo que você sai, você passa por dentro daquelas lojas maravilhosas e tal, mas são tudo muito caro, né? E ele queria comprar de tudo e de. Meu Deus, era aquela loucura para sair daquelas lojas com ele, e você falava não para ele. Já vou te dar a palavra, Paula. E aí, meu Deus do céu, era cada perrengue que a gente passava, que vocês não têm noção, meu Deus, então, sabe? Mas enfim, né? Então a gente já foi criando muitas memórias com ele e tal, e tem coisas que a gente fez da primeira viagem para Disney que era pequena, acho que ele tinha 8 anos, que eu não lembro, mas ele lembra, que eu não faço a mínima ideia, e ele lembra, né? Enfim. E pode falar, Paula. Bom dia. Fê, quando você traz essa questão de curtir seu filho, é algo assim bem importante. Eu acabei de viver agora em janeiro. Meu filho fez 21 anos, agora em março, e é 15 anos eu e ele só em casa. Separei do pai dele, eu tinha 24 anos e ele tinha 5 anos. Uhum. Então, é 15 anos só eu e ele dentro de casa, e eu sempre aqui muito presente com ele. E quando foi agora em janeiro, ele falou: mãe, quero te comunicar algo. Esse comunicar é que ele ia para outro estado trabalhar, já de passagem comprada, não me pediu R$ 1. Eu disse, como assim, Eduardo? Então, até eu estruturar isso aqui na minha mente, amiga, eu passei por lutos e lutos, e para eu entender. E assim, quando eu perguntava para as pessoas assim, Paula, teu filho é empoderado igual a você ensinou ele a ser empoderado. Como é que tu faz com tuas meninas? Tu empoderou tanto que ele dentro de casa com você, ele aprendeu. E essa semana, ele está bem hoje, eu estou aqui trabalhando, seguindo meu trabalho, mas foram 15 dias de luta até eu entender esse menino ir embora para outro estado, porque ele queria o sonho dele, ele trouxe todas as palavras que eu falo aqui no online, aqui com as meninas. Ele disse, minha mãe, a gente precisa de gente, a gente precisa crescer, se eu ficar aqui eu não vou crescer e tal. Eu disse, meu Deus do céu, o menino trouxe tudo o que eu falava. Então, é muito importante ter esse momento mesmo perto deles, porque ele só me chegou e comunicou, Fê, que estava indo. Ele não me pediu permissão, mas ele estava indo pelo motivo claro que ele já tinha na mente dele. E eu fiquei nervosa porque eu não estava entendendo, mas até que eu fui com ele para conhecer melhor, entender tudo que estava passando na mente dele. E essa semana eu tive uma consultora aqui na minha casa, e ela falou assim, Paulo, eu tive um sonho atribulado, você e seu filho. Quando ele vir, você conversa com ele assim, não, mulher, não está atribulado mais não, já está tudo em ordem, porque eu conheço o coração do meu filho, eu conheço a mente dele, e já alinhou. Aquele momento atribulado foi porque eu não estava entendendo ainda quais eram os motivos, o que é que ele queria, mas eu fui, entendi, e ele quer crescer, ele quer ter a vida dele.
E eu falasse para ela, mesmo que ele sabe que ele poderia ficar aqui na barra da minha saia, né, que a gente fala, se sustentando, não, ele quis voar, ele quis ir, é tanto que ele não me pediu R$ 1, ele já estava trabalhando aqui na nossa cidade, ele tinha pedido já as contas do trabalho, ele resolveu tudo do trabalho e só me comunicou, sabe? Aquele susto assim, mãe, eu tenho um comunicado para lhe dar. Então, há muita segurança, né, que eu passei para ele, empoderei que ele voou e está tudo certo. Então, assim, curta bastante mesmo teu filho, porque na hora que eles vão embora, assim, quando eles vão, né, em busca dos sonhos dele, a gente não tem mais como viver, né, esse pouco tempo que a gente tem com eles antes de eles tomar essas decisões. Então, assim, uau, o que se eu já reforço que mãe tem que ser mãe presente, com essa mais ainda, se filha, curta teu filho. Curta, porque se ele entender que ele pode tudo, que ele pode voar, ele vai voar e só vai te comunicar. Porque eu preparei o meu filho para esse momento, mas eu não me preparei, sabe? Eu preparei muito ele, então eu conheço a mente dele, né? Pode ser que se desvie, mas eu acho que não desvia, não. Porque a gente sempre jogou essa bola aqui em casa, e é isso. Aí, quando tu trouxe, curta bastante mesmo ele, porque na hora que ele for embora, amiga, ele só vai dizer, estou indo. Não, e o pior Acontece, que o né? meu... Pode falar, Ele está termina. indo em busca dos sonhos dele, Sim. né? Do que ele entende que vai ser bom para ele, e também já percebi, ele já fez vários cursos, então tinha que sair de casa e conhecer um novo mundo, né? Isso aí. E pior que o meu, ele desde pequenininho, ele fala que ele quer ir para o Canadá. Ixi. Desde pequeno ele fala, mãe, eu vou morar no Canadá. Mãe, eu vou morar no Canadá. Ai, João, para de besteira, filho. Você vai morar do ladinho da mamãe, filho. Né? E minha mãe falava assim, Eduardo sempre falou isso, Paula, porque quando ele falava que queria jogar bola, eu perguntava assim, sua mãe, eu vou pagar uma pessoa para cuidar dela. Eu disse, para isso, o menino já pensava. Vamos lá. É isso aí. Então vamos lá, a gente vai pro. E no mesmo versículo 2, né, que fala em inclinar o coração para o discernimento, né? Então a gente já falou um pouquinho do que é, né? A palavra discernimento é ter bom senso, é desenvoltura, inteligência e prudência. E clamar é desejar, é o próprio Deus pedindo, né? É pedir a Ele, pois Ele é a fonte de todo entendimento, né? Então, esse clamar é a gente gritar, é a gente pedir, Senhor, nos dê. Tiago fala, né? Que Deus é toda a fonte de sabedoria. E se a gente clamar, Ele está ali para derramar sabedoria sobre as nossas vidas, né? Então, ele é toda a fonte de sabedoria e ele quer derramar sobre nós toda essa sabedoria dele, né? Então, e que maravilhoso é, né? Clamar por entendimento. Como é maravilhoso você ser uma pessoa de entendimento, de discernimento, né? A pessoa que sabe discernir as coisas, né? Isso é maravilhoso, tá? Peraí. Inclinar o coração para o discernimento e se clamar por entendimento. E por discernimento, gritar bem alto. Isso ainda no terceiro. Ó. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Ó, e por discernimento, gritar bem alto. Nós temos que buscar por isso. Deus anseia que busquemos essa sabedoria, né? Então, ele fala de uma busca. Peraí. Não, peraí que eu já estou falando do 4, peraí. Então tá, gritar bem alto. Então ele pede para que a gente busque, né? Deus anseia que nós busquemos a sabedoria. E aí no 4 ele fala assim, ó, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, cadê, ó? Ó, aí né, a frase aqui, ó, se buscares a sabedoria como se procura a prata, então ele fala de uma busca intensa, uma busca incessante, tá? Que deve ser o nosso objetivo. Então, o nosso maior objetivo hoje, como líderes, né, é buscar a sabedoria. Porque você pode ter a maior inteligência, você pode ter tido estudar na Harvard, estudar, né,
ser pós-graduada, você pode ser psicóloga, entender de sentimentos, de emoções e tal, isso e aquilo. Mas se você não tiver sabedoria vinda dos altos céus para lidar principalmente com pessoas, porque independente da empresa que você trabalhe, se é Mary Kay ou se é uma Johnson's e Johnson's, se é uma Nestlé, liderança é pessoas. Ninguém lidera uma caneta, ninguém lidera uma garrafa, ninguém lidera uma lata de leitinho. Nós lideramos pessoas, tá? Então a gente precisa ter sabedoria para lidar com pessoas, né? E liderança é influência. Liderança é você entender o outro. E muitas vezes o outro não está num dia bom, num momento bom. Então a gente tem que ter discernimento e perceber, muitas vezes, que às vezes o teu liderado não está num dia bom, não está passando por um problema, às vezes ele está passando por um problema que ele não quer te falar, né? Porque é algo tão íntimo dele que ele também não tem nem obrigação de te falar aquilo, né? Mas você tem que ter esse discernimento para saber que ele não está num dia bom e você tentar entender e tentar liderá-lo de uma forma com percepção, sabe? De entender. Fala, Danilo, fala que eu vou tentar buscar mais informação para trazer isso que eu quero trazer. Legal deixar só claro assim que liderança nada mais é do que ensinar, né? Uhum. Liderar é ensinar, é só você devolver para o outro aquilo que você sabe. Então, aquilo que você recebe, né? Aquilo que você recebe de Deus, aquilo que você aquilo que Deus te entrega, né? Como dom, por exemplo. Então, se você sabe um pouco mais sobre ali a carreira Mary Kay, se você ali estudou um pouco mais e tal, você já tem um pouco mais de domínio, o que acontece? Deus acaba te entregando ali um cajado, você monta uma equipe e você passa a liderar aquela equipe, ou seja, você passa a ensinar aquele time, né, como desenvolver um negócio e assim você desenvolve outras pessoas, você passa a liderar outras pessoas, você passa a ensinar outras pessoas até que você até com que você ali naquele time você acaba ensinando tanto que outra pessoa vai aprender para ensinar outras e assim vira um ciclo, né? Uhum. Ou se não for dentro de Mary Kay, dentro de uma empresa acontece a mesma coisa, né? Quantas vezes, né? Eu já trabalhei em empresas onde eu aprendia ali com o meu gerente ou eu aprendia com alguém que me ensinava e depois a pessoa ela era promovida e eu acabava ficando no lugar dela. E então, assim, liderar nada mais é do que ensinar, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não sei liderar, eu não sei ser um líder. Todo mundo sabe, né? Todo mundo tem algo para ensinar, né, para o outro. Então, às vezes a gente fica, mas eu não sei liderar. Meu Deus do céu, eu não sei ser um bom líder. Mas ser um líder nada mais é do que você ser um professor, você ter um método de ensino, né? Uhum. Que era o Sim, que Jesus sim. fazia, né? Jesus, ele basicamente, que ele fazia conosco? O que ele faz, né? Até hoje com a gente? Ele nos ensina, né? Jesus, ele ensinava, ele ensinava, né? Ele ensinava aos discípulos uma maneira de se viver, uma maneira de se comportar, uma maneira de se relacionar com Deus. Sim. Mas, assim, é ensinar, né? Então, vamos trazer aí para o modo Mary Kay, né? Se você souber ensinar a base do negócio, né? E dentro dessa base do negócio, você tiver princípios, né? Princípios, principalmente princípios cristãos, que é amor, paciência, né? Você tiver caráter, que é tudo que a gente vai ver aqui em Provérbios. Se você tiver tudo isso aí para agregar, né, a tudo que você já aprendeu, a tudo que você sabe, ter discernimento para entender, né, como o outro está naquele momento, tudo isso só vai agregar a tua liderança. Tudo Com isso só certeza.
E aí isso né? vem da sabedoria, né? E Se isso você vem for da uma pessoa sabedoria. sábia, se você for uma pessoa sábia e aprender ali com a sabedoria, automaticamente você passa a ensinar isso para as pessoas que você tá liderando, né? Isso, Então acaba virando é, uma roda, né? Um ciclo ali de ensino. sim. Que é coisas, por exemplo, que você vai aprimorando com o tempo. Eu sou diretora há 12 anos em Mary Kay, né? Então, assim, eu posso dizer que eu domino o negócio Mary Kay. Eu sei fazer uma sessão de beleza com excelência, eu sei falar e explicar da oportunidade para as pessoas, eu sei tudo isso. Mas talvez por que em 12 anos eu ainda não cheguei aonde eu gostaria de chegar, que é o diretorado nacional? Porque talvez me faltou essa sabedoria, esses princípios, sabe? Essa sabedoria divina de lidar com a minha unidade, de lidar com as minhas consultoras, que lá atrás eu não tive maturidade para ter essa busca, que hoje eu estou tendo essa maturidade para ter essa busca. E cada um no seu tempo, fala, Danilo. E eu não sei, eu faltei na aula passada, né? Eu não sei se você comentou aqui, né? E da onde que vem essa sabedoria, né? Eu não sei se você chegou a comentar Sim, sobre isso. a sabedoria só vem de Deus, né? Não existe outra forma da gente buscar sabedoria que não seja através da palavra de Deus, né? Porque eu comentei Existe uma que, fonte, né? Existe uma fonte de sabedoria, sim, né? É, existem muitas pessoas que são inteligentes, existem muitas pessoas que podem ler livros, aprender outras línguas, estudar, né? Igual você falou, estudar, ter diplomas, Harvard e MIT, ter vários cursos e tal, mas o que falta para ela não é nem isso, né? É só sabedoria. E a sabedoria, ela só vem da fonte, que é Deus. É é, Deus que nos dá a sabedoria. é isso aí, tá? Porque assim, principalmente dentro de Mary Kay, né, gente? A gente encontra pessoas de tudo quanto é área. A gente tem uma nacional aí que vendia coxinha na praia, né? Elizabeth Sena, que tudo que a gente pode dizer que ele não sei, tá? Também não sei, sei lá, se Elizabeth Sena chegou a estudar, a concluir, né? Algum grau de escolaridade, enfim. Mas ela vendia coxinha na Faculdade ela não praia. tem, eu não sei se ela se formou mas eu acho que não, não sei, mas faculdade ela não tem. Ah, então nós temos ela como exemplo. Qual outra, se vocês vierem à memória de vocês, alguma outra nacional que veio, né, veio de alguma. A Mari Cavalcante, manicure, tá? Também não sei se a Mari tem faculdade, mas a Mari Cavalcante, ela era manicure, né? Ela trabalhava, não sei se ela trabalhava em casa ou se ela trabalhava em salão, tá? Como nós temos aí a Luzlaide Barbosa, que letrada, né? Diretora de uma grande escola na época, como Carla Teles, trabalhava em área de contabilidade, né? Quem mais A que a gente pode Daniele, que era citar? dona de casa. Daniele, dona de casa também, não cursou faculdade, né? Fez acho que só até o colegial, né? O antigo colegial que a gente fala, até terceiro Sim, ano. aluna de escola pública. Não, não Isso. tinha, ela não tem, a Daniele não tem nenhum curso assim extra escola, tipo, ela começou Sim. na verdade de faculdade, mas fez um semestre e trancou. Então, sabe? Então, assim, ó, isso independe, né? E olha onde Deus levou cada uma dessas mulheres, né? Temos Sheila Mourão, que é uma médica, sabe? Temos a outra que é uma que é juíza, não é... Ai, sei lá. Enfim, a gente tem exemplos aí para dar e vender, né? Dentro de Mary Kay, tá? E quantas pessoas também que assim, é semi-analfabeta, né? Igual, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, ela é uma pessoa semi-analfabeta e, tipo, nossa, não é porque é minha mãe, né? Mas, assim, é uma pessoa extremamente sábia. Que se você para pedir um conselho para ela, igual ontem, eu tava com um problema, nossa, tô passando um problema super grave e tal, não sei o quê. E ontem eu parei para falar 10 minutos com ela. E, meu Deus do céu. É, ela derramou assim sabedoria, assim, sabe? Palavras de sabedoria para minha vida, assim. E minha mãe, ela não fez nem a quarta série, sabe? E é uma sabedoria que assim não dá para compreender, né, Fernanda? Não dá. Tipo assim, Vira e mexe, ela tá falando algumas coisas com a gente corrige até o português dela. Mãe, não é assim que fala, é assim, é assado, ó. Não é isso. assim. Aí ela fala, ela repete o certo, né? Mas ela logo esquece, aí ela volta a falar o errado.
mas tudo certo, sabe? Mas é uma pessoa de uma sabedoria, gente, que é dada por Que tem um Deus, cara. discernimento, que tem uma habilidade ali de lidar com algumas situações e tudo mais, sabe? Mas é uma pessoa que ela busca sempre estar ali, se alimentando da palavra de Deus, tá sempre em comunhão com Deus e tal. Então, assim, não tem como falar que realmente não é Deus que conduz ali as ações dela, né? Uhum. É bem por aí, tá? E também no versículo 4, né? E buscá-la como a tesouros escondidos. Ou seja, esse tem que ser o nosso maior objetivo, né? Buscar a sabedoria como se a gente estivesse buscando mesmo como tesouro escondido, né? E o que a gente ganha com isso? A gente ganha relacionamento íntimo com Deus, a gente ganha obediência, a gente ganha transformação das nossas vidas. Ou seja, a gente só tem o que ganhar, né? Quando a gente vai atrás da sabedoria, quando a gente recebe essa sabedoria vinda dos altos, né? Então, bons líderes, eles procuram a sabedoria como se ela fosse diamantes e rubis. Portanto, o que você está buscando? É uma pergunta. O que você está buscando? E aí, no versículo 5, né? Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Essa é a recompensa. Ou seja, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o reconhecimento, o conhecimento de Deus. Temer, o que significa temer? É reverência, respeito, é saber que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. É desenvolver um relacionamento com Ele para saber o que é ser reverente a Deus, o que é de fato respeitar a Deus, o que é de fato saber quem Deus é. É buscando a sabedoria que nós conseguimos ter um relacionamento de amizade com Ele, né? O verdadeiro temor a Deus é descobrir como desenvolver uma verdadeira amizade com Ele. E isso nos livra da religiosidade, tá? Nos livra de regras, porque para a gente poder se relacionar com Deus, esse relacionamento ele tem que ser livre, ele tem que ser aberto, ele tem que ser simples, ele tem que ser sem pesar, sabe? Esses dias eu recebi uma consultora aqui em casa que eu não a conhecia pessoalmente, ela foi cadastrada por uma outra consultora minha que inclusive já parou o negócio, e essa semana ela me ligou dizendo que ela estava fazendo um pedido, só que ela queria uma cor específica de corretivo que não tinha no sistema, e ela queria saber se eu tinha, e se eu podia arrumar para ela poder, e aí o que eu poderia pedir no lugar, né, para ela poder me devolver. Eu falei, ó, tem cor tal disponível? Ela falou que tinha. Eu falei, então me pede essa cor tal, porque eu já estou sem essa cor, e essa que você precisa eu tenho duas, então eu consigo te disponibilizar uma. E ela fez isso. E ela mora bem aqui pertinho de casa. Aí no meio da ligação, né, eu peguei e falei para ela, não lembro o que eu perguntei para ela, tudo, que ela comentou comigo que ela tinha saído do trabalho dela, né? Aí eu falei, nossa, você saiu do seu trabalho e tudo, então, ó, se você quiser desenvolver Mary Kay, porque ela entrou só para consumir com desconto os produtos, tá? Porque ela é apaixonada por Mary Kay, não sei o que e tal. Então, ela entrou só para se cadastrar para consumir com desconto. Então, ela sempre fazia a cada 2 meses os pedidos dela e tal, só para ela, para a irmã, né? Para as pessoas mais próximas ali dela e tudo. Aí eu peguei e falei para ela, então, quando você vier aqui, né, quando o seu produto chegar e você vier aqui para a gente fazer a troca, vem com um pouquinho de tempo para a gente poder conversar, eu queria te conhecer pessoalmente. E aí ela veio. No que ela entrou aqui em casa, ela estava com um gorrinho, né? E aí ela estava de óculos, muito bem maquiadinha, e nesse dia eu até estava sem maquiagem, porque foi um dia que eu fui dormir muito tarde da noite, eu estava só o pó, e aí eu falei, esse dia eu vou dormir, né? Eu ia levar o Fábio no metrô, e eu falei, não, Fábio, vai de carro que eu preciso dormir, vai de carro que eu preciso dormir. Acho que foi um dia depois que a gente fez a ação, eu e a Aline. E aquele dia eu cheguei mais de 11 horas da noite em casa, até eu chegar, tomar banho, porque eu fui fazer a depilação, até eu chegar, tomar banho e tal, isso, aquilo, eu tava só o pó da rabiola aquele dia, né?
E aí, o dia seguinte, o Fábio me acordou, ele falou, você vai me deixar no metrô? Eu falei, não, vai de carro que eu preciso dormir. Eu acordei, era umas 9 horas da manhã, aquele dia. Aí levantei, tomei um banho, vim para o escritório, comecei a trabalhar e tal, botei uma roupinha confortável, fiz meu skincare e não me maquiei aquele dia, né? Aí eu até falei para Mel, Mel, hoje você vai me pegar sem maquiagem, porque, né, expliquei para ela, ela falou, imagina, não sei o que e tal. E aí ela entrou, eu estava até fazendo o cadastro de uma consultora, né, uma consultora que eu iniciei. Eu falei, senta aqui, botei uma cadeira aqui para ela sentar. Eu falei, senta aqui no meu escritório, eu só estou terminando o cadastro, porque a menina vai fazer o Pix para Mary Kay. E eu só estou terminando aqui o cadastro. E aí ela chegou e tudo, e aí a gente começou a conversar, eu conheci um pouquinho da história dela e tudo mais. A gente já terminou, tá? Por isso que eu estou me prolongando aqui, porque a gente já terminou aqui o texto. Então, e ela começou a contar um pouquinho da história dela, tudo, e ela é veterinária. Eu perguntei para ela, Ceruda, com que você trabalha, né? E ela falou, eu sou veterinária patologista. E aí, quando a Chanel viu ela, né? Nossa, aí ela pegou a Chanel no colo, e, enfim, né? Que é minha cachorrinha. Deixou ela toda cheia de pelo. Eu falei, ai, meu Deus, você tá toda cheia de pelo agora por conta da cachorra, né? E tudo mais. Eu falei, eu amo cachorro. Aí foi porque eu perguntei para ela, com que você trabalha? Aí ela falou que era veterinária, tudo, e que ela trabalhava muito, né, nesse consultório, e que ela não estava pensando em voltar mais a trabalhar, que ela estava pensando em fazer algo do qual ela pudesse ter um pouco mais de qualidade de vida, porque ela descobriu um câncer, e esse câncer, ela não tem nada de genético na família, ninguém na família dela, nem da parte do pai, nem da mãe, tiveram câncer. Então, é algo que vem da genética dela, né? Então, ela descobriu um câncer de um lado do seio, mas por conta disso ela vai ter que retirar os dois, né? Ela já começou o processo de químio, ou seja, ela já estava sem cabelo, ela não tem mais nenhum cílio, né? Porque eu reparei bem nos olhos dela, então ela já não tinha mais nada de cílio. Então ela vai ter que retirar os dois, ela tem apenas 30 anos, uma menina nova. Eu acabei nem perguntando se ela é casada ou não, porque eu não entrei nesses detalhes e tudo, né? Mas então, olha só, né? E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, como Deus é maravilhoso, né? Porque ela entrou na Mary Kay sem pretensão nenhuma, ela entrou para consumir os produtos, e aí ela começou a falar que ela se interessou muito por essa área de marketing, ai, como é o nome? Marketing, negócio de venda de cursos via internet. Não sei como é o nome disso, gente. Marketing digital. Marketing digital, isso mesmo, de marketing digital, que não sei o quê, e que ela estava já começando a abrir a mente dela para a Mary Kay, né? Já estava pensando na possibilidade de começar a desenvolver Mary Kay de forma um pouco mais profissional e tudo, e que futuramente ela teria, inclusive, até que tirar o útero dela. E aquilo me bateu assim, sabe? Algo tão. E ela comentou, né, que questão de Deus. Eu comecei a falar muito de Deus para ela aqui em casa, né? E ela me disse que ela não sabia como orar. Ela falou: muitas pessoas, você já não é a primeira pessoa que fala de Deus para mim, mas eu não sei, eu não consigo ter esse relacionamento, eu não consigo orar, eu não consigo falar com Deus, né? E aí foi onde eu falei para ela, eu falei, mas você tem que buscar Deus como se você estivesse aqui conversando comigo, né? Como você conversa com a tua irmã em casa, como você conversa, porque às vezes as pessoas elas veem Deus como algo tão distante, né? Como algo tão lá e eu cá, que sabe, ou através da religiosidade que afasta Deus, né? O Deus punidor, o Deus que, sabe, que puniu, o Deus que não sei o quê, sabe? Que ela não consegue buscar aquele relacionamento íntimo com Deus, e aí ela está mais para a religiosidade do que para a intimidade com Deus. E esse temor a Deus não é um temor de ter medo, mas é um temor de reverência, de respeito, de saber quem Ele é, sabe? Da gente desenvolver uma verdadeira amizade com Ele. Tem dia que eu estou aqui em casa e que eu bato papo com Deus, sabe? Como se eu estivesse batendo papo com meu marido, com meu irmão, sabe? Com a minha mãe, entende? Né? E é engraçado, a Dani, logo que ela se converteu, ela falava, né, com Deus, assim, como Jesus. Ai, Jesus,
não sei o que e tal, né? E algumas pessoas até criticavam, né? Tipo assim, falei, gente, o Deus que ela segue não é esse Deus que vocês veem, né? Um Deus inquiridor, um Deus que... Não, ele é um Deus amigo, né? É o nosso pai, paizinho, né? Então tem pessoas, por exemplo, que vão orar para Deus e, ó Senhor, amado, né? Reverente, não sei o quê. Não, sabe? Quando a gente vai orar com Deus é Pai, meu Deus, meu paizinho, Abba Pai, sabe? É o que a palavra diz, né? Deus quer que a gente se relacione com ele como filha e pai. Ele é o meu pai. Eu sou filha dele. Ele não é, eu não sou serva dele, sabe? Através do sangue de Cristo eu me tornei filha dele. Eu não sou serva, sabe? Eu sou filha, eu sou herdeira, sabe? Então é isso que a gente tem que entender, né? Depois eu vou até mandar para vocês um vídeo que eu assisti da pastora Tânia Teresa, que é uma pastora que trabalha muito sobre cura e libertação. E ela destrinchou a parábola do filho pródigo, sabe? E eu nunca vi ninguém falar como ela explicar essa parábola, como ela explicou do filho pródigo, sabe? Que o filho que foi perdido, o filho perdido, quando ele voltou para casa, o pai se alegrou muito com a vinda dele, com a volta dele, né? E o filho que sempre esteve em casa se revoltou e falou: eu sempre te servi e você nunca matou um bezerro, nunca matou uma vaca, um boi, para que eu fizesse uma festa. Ou seja, o filho que sempre esteve em casa se sentiu um servo do pai e não filho, sabe? Então, assim, é fantástico. Eu vou, conforme eu for assistindo algumas pregações, eu vou compartilhando com vocês, porque, sabe, tem feito muito sentido, tem ligado muito com o que eu tenho lido, e Deus tem mandado algumas pregações, assim, de forma, sabe, só para completar, né? Para completar o estudo, para completar o que a gente vem aprendendo aqui, tem sido maravilhoso, tá? Então é isso, né? Terminamos aqui o estudo de Provérbio 2. Agora eu quero que vocês estudem Provérbios 3, que é o que a gente vai falar na quarta-feira, dia 20. Quarta-feira é dia. Deixa eu só olhar aqui. Dia 30, né? Um dia antes aí do nosso fechamento em Mary Kay. Então, já aproveitando, né? Desejo um fechamento maravilhoso para cada uma de vocês. Lembrando que temos premiação esse mês aí para quem faz, né? 2 inícios qualificados, ou, né, aquela bolsinha que a Mary Kay está premiando. Eu já fiz os meus 2 inícios pessoais, já conquistei. Só fui olhar minha pontuação e fiz 1.100, faltou 37 pontos para minha pontuação para dar 1.200. Ai, que ridícula. Ai, me sentia, né? Só vou completar agora a pontuação, né? Porque os inícios já estão feitos, né? Enfim, ai, me sentia ridícula, né? Com essa pontuação minha, enfim. Mas, né, vamos lá, minha gente, vamos lá conquistar tudo que a Mary Kay tem trazido aí para nós. Esse ano é um ano de conquista, esse ano é um ano da gente, né, correr atrás de tudo. Ficamos 2 anos paradas aí em relação à pandemia. Agora chega, é ano de trabalhar. 2022 é um ano de trabalhar. Muitos lugares já não precisa mais ser usado a máscara, né? Então, vamos lá, vamos fazer acontecer, porque é o ano de acontecer, é o ano de despertar, né? Deus tem nos despertado para fazermos tudo aquilo que nós não fizemos, né, até agora. Então, que o avivamento dele seja sobre a vida de cada uma de vocês, tá bom? Tenham um bom dia, pratiquem a palavra dele e façam, porque Deus só abençoa quem está fazendo, quem está na ação. Quem está em casa, parada, deitada, esperando a coisa acontecer, esquece que Deus não vai te colocar ninguém na tua porta. Agora, quando você está em ação, ontem mesmo eu fui fazer uma entrega no Shopping D, né? Saí da igreja e combinei de entregar um produto para uma cliente minha, e aí eu ia entregar no batalhão da polícia, né? Que ela trabalha lá. E aí ela falou assim, Fê, só que eu vou chegar lá só umas 2 da tarde. Eu tô aqui no Shopping D almoçando. Eu falei, não, então eu vou aí no Shopping D te entregar. Tava com meu marido, né? Com as crianças no carro. Falei, não, então eu vou ir no Shopping D te entregar, até mais fácil para mim. Corri no Shopping D, meu marido ficou esperando no carro, corri lá, ela estava almoçando com uma amiga. Eu fui levar uma base líquida e uma base em pó das novas para ela. Chegando lá, conversando com ela, já vendi um sistema 3D, uma base e uma base em pó só para amiga dela.
Deus abençoa quem está em ação. Ou seja, fui levar uma base e sair de lá com mais um sistema 3D completo vendido, mais uma base que eu vou levar amanhã, porque elas trabalham um dia sim, um dia não, né? Então elas trabalharam ontem, hoje não trabalha, terça-feira elas estão lá de novo de plantão. Então eu vou levar amanhã para ela. Vou até hoje mandar o link da base para ela poder fazer o teste. Deus trabalha quem está agindo. Então Deus vai operando na vida de quem está em ação. Estejam em ação, que as coisas vão acontecer na vida de vocês. Tá bom? Beijos, até quarta-feira.